E aí galera, beleza? Aqui é o Manix TV. E peraí, deixa eu ver se o microfone não vai cair. Fique parado o microfone, fique parado o microfone. Hoje o vídeo vai ser um vídeo até um pouco mais sério. Não muito sério, vai ter umas brincadeirinhas aqui e ali. Você sabe que eu não costumo fazer vídeo tão sério assim. É só quando o assunto é realmente sério. Que é sobre o porquê que eu odeio tanto as escolas adventistas. Por quê? Por que eu tenho tanto ódio do colégio adventista? Por que eu tenho tanto rancor? O que eu tenho contra o colégio adventista? O que aconteceu para eu ter tanto ódio dessa instituição filha de uma puta? Sabe, né? Se inscreve no canal, me siga aqui nas minhas redes sociais. E eu não vou voltar com o Twitter só porque ele voltou, tá? Eu não vou continuar usando o Twitter, até porque ninguém me seguia no Twitter. Eu não fazia nada de relevante no Twitter, então... foda-se, Twitter voltou, mas eu não vou voltar a usar. Me siga aí, TikTok e Instagram. Pretendo voltar a fazer vídeos no TikTok, já que faz muito tempo que eu não posto no TikTok. Enfim, vamos para o vídeo. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que explicar pra você o que é adventismo. Mas eu não vou explicar de uma forma super detalhada, até porque eu não sou adepto da religião adventista. Quer dizer, meio que eu já fui adepto, mas outras pessoas vão entender. Pra quem não sabe, adventismo, ou adventista, é uma espécie de subdivisão do cristianismo que acredita na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, e tem alguns elementos, sei lá, como... e tem algumas restrições, como não comer carne de porco. Ou seja, dando uma bela de uma resumida, é um cristianismo com judaísmo. Porque, tipo, sei lá, são coisas um pouquinho similares, mas não é tudo igual, assim. São coisas um pouco similares, assim. E na religião adventista tem uma coisa bem interessante. Inclusive, eu quero que vocês guardem bastante essa informação. Os adventistas não crêem em inferno. Eles não acreditam em inferno, tá? Guardem essa informação, eles não acreditam em inferno. Quem é adventista e tá assistindo esse vídeo, comente aí se você acredita em inferno ou não, ou se eu tô falando uma baboseira. Mas pelo que eu pouco pesquisei, adventistas não crê em inferno. Tudo começou quando eu fui matriculado no colégio adventista lá em 2012 ou 2011, 2010, não sei. Só sei que nessa mesma época eu fui diagnosticado com o meu autismo. Se você não sabe, eu sou autista, eu tenho um vídeo inteiro do meu canal falando sobre isso. E os meus pais, claro, ficaram bem preocupados, porque eles não sabiam como eu ia ser um moleque autista numa escola. Até que os meus pais tiveram uma ideia. Poxa, todo mundo fala bem desse tal colégio adventista, né? Pô, as propagandas dele, né? Além do ensino, o ensino muito melhor, o ensino superior. Nossa, eu vou matricular o meu filho nessa escola. Não deve ter bullying nessa escola, né? Eu vou embora! Bom, eu fui matriculado nessa escola, fui lá, estudei, e assim, galera, o ensino adventista é bom? Sim, ele é bom. Ele é bom. Mas ele é bom, ele vai ser bom mesmo se você for um moleque branquinho, riquinho, hétero. Só. E normal. Normal. Eu fui alfabetizado lá? Sim. Eu aprendi a ler lá? Sim. Mas o resto... como eu posso explicar? O resto é uma merda. O resto se resume em usar teorias da conspiração como verdade, como por exemplo a aula de ciências. Nas aulas de ciência, eles tentavam convencer todos nós de que os dinossauros foram extintos por um dilúvio, sendo que isso é uma teoria da conspiração, inventada por cristãos. Isso não é uma coisa oficial. O Pirula fez um vídeo em 2012 desmistificando isso, provando por A mais B que os dinossauros não foram extintos por um dilúvio, que foi a porra de um meteoro que matou os dinossauros. Esse tipo de coisa que esse professor aí, ou esse auto-intitulado professor está fazendo, deveria ser considerado um crime, porque ele está enganando as crianças, né, que ele tá supostamente ensinando numa aula de história, contando coisas que não existem evidências científicas para corroborar. Pior do que isso, ele está pegando apenas parte da realidade sobre o que a gente conhece hoje de paleontologia, sobre os fósseis, e generalizando como se isso fosse o todo. E curiosamente, em 2012, eu estava no colégio adventista ainda. E em 2012, quando o Pirula lançou esse vídeo,
diretor falou que não deveríamos assistir os vídeos do Pirula. Que curioso, né? O problema foi o seguinte: quando os meus pais me matricularam no colégio adventista e avisaram que eu sou um cara autista, me avisaram, eu tenho um filho autista, você tem algum tratamento? Eles responderam que sim, tinha um tratamento, mas eles deveriam pagar mais caro. Preste atenção nessa informação. Ok, fui lá, estudei durante 5 anos naquele colégio e o que aconteceu? Bom, como vocês sabem, como eu falei no meu vídeo lá sobre eu ser autista, eu era um moleque bem diferenciado, sabe? Lógico que eu era diferenciado. O problema era o seguinte: como eu era diferenciado, gostava de ficar sozinho e quando tentava conversar com alguém, as pessoas achavam que eu era estranho, os pais de alguns alunos falavam coisas do tipo: eu não quero que meu filho fique perto daquele estranho. Então, o que era pra ser um tratamento especial de autista, deixou de ser um tratamento especial pra ser uma espécie de segregação. Eu tinha que ter uma sala específica pra mim. Eu lembro até hoje de um dia que eu tava lá fazendo algumas matérias, era maternal ainda, eu era bem criancinha, e a professora falou: eu acho que você tem que sair da sala, porque os alunos não estão confortáveis contigo. Aí chamaram uma outra diretora, eu tive que ir pra biblioteca e eu tive que ficar separado dos alunos com uma outra professora pra estudar. Aí você pensa, tá, isso não é um tratamento de autista? Sim, isso é um tratamento de autista. Só que esse tratamento é uma bosta! Isso não é um tratamento psicológico bom, isso é literalmente uma segregação! Isso é literalmente separar o autista da sociedade. Isso é literalmente olhar para um autista e falar o seguinte, ó, você é diferente, você vai ter que ficar separado dos outros. Você não pode ficar aqui, porque os outros não querem você aqui. Sem contar, né, no bullying. Vocês acharam que meus pais estavam certos em falar que adventista não tinha bullying? Porra! Tinha o dobro do bullying. Por quê? Porque quem estuda no adventista é os Enzos, são as Valentinas, a galerinha que é herdeira de papai que é dono de concessionária, a galerinha que mora em apartamento, a galerinha burguesinha, sabe esse perfil de moleque aqui, ó? Tá vendo esse perfil de moleque aqui, ó? Moleque padrãozinho, loirinho, que paga de favelado? Isso aqui, ó, é literalmente 60% dos alunos que estudam no adventista. Isso aqui, ó, é os NPC, sabe NPC? Aquelas pessoas que não têm personalidade, aquele ser que não tem o mínimo de personalidade nenhuma, que não tem nada, quer dizer, um ser vazio. Isso aqui é o estudante do adventista, é um ser vazio, é um ser programado da sociedade, sabe? É isso aqui, sem contar nos caras que são isso aqui e são crente, porque assim, tem a galera do adventista que segue o adventismo, tem a galera do adventista que não é adventista, que é só playboy filha da puta mesmo. E o pior vem agora, meus amigos. Vocês sabem, né? O colégio adventista prega o adventismo, beleza e tal. Eles tentavam de tudo pra manipular os alunos no colégio adventista. Eu sei que tá com uma ordem cronológica bem aleatória, mas vai ser assim mesmo. Eles tentavam de tudo pra fazer as pessoas acreditarem nas ideias dele. Até pessoas que não eram de religião adventista, eles tinham que tentar de uma forma manipular, se é que podemos falar assim. Eles tinham que manipular algumas crianças. Se você era de uma religião, sei lá, do candomblé, eles tentavam fazer de tudo pra falar: não, o candomblé é ruim, você tem que ser adventista, o candomblé é horrível. É horrível o candomblé. Candomblé é do demônio, pombagira é do demônio. Tem que seguir a religião adventista. E bem, sem contar, né? Lógico, né? Uma escola de teor cristão, nem preciso dizer que pessoas LGBT são tratadas como um belo lixo, né? Ai, Manix TV, mas eu sou de uma escola adventista e tenho um aluno gay. Eles não são nem um pouco preconceituosos. Faz o seguinte, então. Pergunta pra esse amigo gay, pra esse aluno gay do adventista, se ele se sente confortável estudando lá. Pergunta. E pede pra ele ser o mais sincero possível. Pergunta se ele se sente bem confortável lá. Pergunta isso. Vamos ver qual vai ser a resposta dele, se ele realmente gosta de estudar nesse colégio, ou se ele estuda porque ele precisa. Um dos meus únicos amigos no colégio adventista era gay. Era um menino gay, sabe? Criança. Sabe criança viada?
Criança, tipo, desde pequena você vê, sabe aquele meme de, ai, nunca dei sinais quando criança. Quando criança. Aí, tipo, era uma criança muito viada. Então, era um moleque que ele era completamente viado, completamente homossexual. Não vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei se ele se sentiria confortável. Inclusive, eu até perdi contato com ele. Mas, enfim, ele era aquele famoso estereótipo da criança viada que gosta de Anitta. E olha que na época nem tinha Pablo Vittar. Nem tinha Pablo Vittar, velho. Era old school. Gosta de Anitta, gosta de Katy Perry, essas coisas. Agora, imagina, você ser uma criança viada num colégio adventista e, detalhe, uma criança viada católica. Porque não basta o moleque ser viado, ele era católico, a família dele era católica. E o colégio adventista, eu lembro que ele sofria muito bullying. Mas, tipo, bullying mesmo dos alunos. Os alunos, era de tudo, assim, ó. Era, tipo, era assim, ó. Idético pra baixo. E os monitores? Foda-se. Aí ele reclamava com as diretoras, com as coordenadoras. O que as coordenadoras falavam pra ele? Você não acha que você tá dando muita pinta, não? Você acha que você tá no lugar errado? Você não acha que é melhor você parar de dar pinta de gay? Isso é o colégio adventista. Ai, mas hoje em dia o caralho! Tá a mesma bosta! Hoje em dia é a mesma merda! Não vem com um papinho, ai, o dia tá melhor. Não interessa! Hoje em dia tá a mesma bosta! E pior, porque com a ascensão da extrema-direita no Brasil, o que aconteceu? Hoje em dia temos, por exemplo, professores do colégio adventista que pedem para os seus alunos ler Gustavo Barroso. Vocês sabem quem foi Gustavo Barroso? As milícias eram comandadas por Gustavo Barroso, o maior escritor antijudaico que o Brasil já teve. E o integralismo é uma antiga doutrina política inspirada no fascismo. Eu, pessoalmente, não acredito que tenha havido qualquer judeu morto em qualquer câmara de gás, em qualquer campo de concentração alemã. Eu não acredito. Porque as câmaras de gás eram só para matar piolhos. Não cabia nenhum ser humano dentro dela. Eram só para matar piolhos. A tendência dos judeus foi inventar um suposto holocausto de milhões para receber essas indenizações da Alemanha em benefício do Estado de Israel. Pois é, né? Que legal! Além disso, temos professores que passam documentários da Brasil Paralelo. Sim, Brasil Paralelo. A mesma Brasil Paralelo que fez o documentário tentando defender o agressor da Maria da Penha. A mesma Brasil Paralelo que fez 3 documentários pra falar que músicas baseadas em ritmo são do demônio. E quais são as músicas baseadas em ritmo? Funk, rap e música de matriz africana. Curiosamente, 3 gêneros musicais que são da comunidade negra. E curioso, né? E pra melhorar a situação, nós temos alguns casos de intolerância religiosa, uns casos de racismo, como o caso de 2021, onde uma criança foi pintada de negro no Dia da Consciência Negra. Fizeram blackface numa criança no Dia da Consciência Negra. Sim, pra eles, blackface é um tipo de representatividade. Na cabeça deles, quando chega mês do orgulho, eles postam uma foto do Cazuza com AIDS. Pra eles, uma foto que representa a comunidade autista é alguém com uma camisa de força. Olha só que maravilha. Explicando sobre o fato de eu, entre aspas, ter sido adventista, acontece o seguinte. Como eu falei anteriormente, eles faziam de tudo pra tentar fazer com que você acreditasse na palavra do adventismo. Ou da religião adventista, sei lá. Eu lembro, por exemplo, de que quando eu era criança, o meu sonho era ter um videogame. Porque o meu primo, o Gustavo, ele sempre tinha videogame, eu nunca tive nenhum videogame. Aí chegava ele e falava, ai, reza que vai ter videogame, que você vai ganhar um videogame. Reza porque você um dia vai ganhar um videogame. Sabe que quando que eu fui ganhar um videogame? Eu fui ganhar um videogame em 2017. Quando eu nem estudava mais naquela bosta. E quando eu já era ateu. Nossa! Como funcionou? E sem contar no tanto de espécie de manipulação com as músicas. Porque no colégio adventista nós tínhamos uma espécie de rotina. Que era acordar às 6:30 da manhã. Eu acordava parecendo um zumbi. E por isso que hoje eu tenho problemas com insônia. Porque, pensa, você fica 5 anos acordando 6:30 da manhã. Aí você ia pra escola. Você entrava na sala de aula e começava. Entrávamos todo mundo na sala de aula, beleza. Começava as orações. Todo mundo pegava,
Pai nosso que estais no céu, bibibi, bababó, bababó, bababá, bibibi, bababó. Nunca prestei atenção nas orações. Eu sempre dormia. E depois das orações tínhamos as músicas. Eu sei de cor essas músicas. Se o vento me soprar, ou se o vento soprar, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Sim, a gente já ouvia essa porra dessa música quando era criança. A gente ouvia essa merda quando a gente era criança. Porra, eu ouvia essas merda dessas músicas quase todo dia. E tinha vezes que a gente ouvia a mesma música. Sério, teve um dia que a gente ouviu o Meu Barquinho 4 vezes seguidas. Eu não tô zoando, não é fique. A gente ouviu Meu Barquinho 4 vezes seguidas. Imagina você ouvir 4 vezes seguidas uma música que você não tá afim de ouvir e que você não gosta. Sério, eu quando era criança, eu não gostava dessa música. Sabe por que eu decorei? Porque eu ouvia essa merda todo dia. Era todo dia ouvindo essa merda. Todo dia. Todo dia Meu Barquinho, todo dia Samuel foi pro céu, todo dia quem pecar vai pragar. Todo dia. Todo santo dia. Como eu falei pra vocês, eles tinham essa espécie de manipulação, esse esquema de manipulação. E eu fui sim uma espécie de adventista. Porque, sendo que eu comia carne de porco, comia salsicha, comia as coisas, mas eu não me considerava um adventista, na verdade. Eu era mais uma pessoa que acreditava em Deus, que achava que Deus vai me ajudar, que Deus ia fazer alguma coisa comigo. E com o tempo eu fui percebendo. Com o tempo, eu fui amadurecendo. Porque assim, galera, eu vou recitar uma frase que um dos membros do Rammstein falou sobre a Alemanha Ocidental, que é: a Alemanha Ocidental era maravilhosa até você ter 12 anos. E isso se encaixa também no contexto do colégio adventista. O colégio adventista, ele é maravilhoso, ele é lindo. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Até você ter 12 anos. Por quê? Porque em um lugar muito ditatorial, o que você não pode fazer é perguntas. E você não faz perguntas quando você tem 12 anos. A não ser que você seja alguém que foi 100% manipulado por eles. A não ser que você seja alguém que tem uma família cristã, que nasceu em berço cristão, que nasceu em um lugar que tudo foi botado na tua cabeça. Que não é o meu caso. A minha família nunca foi cristã. Muito pelo contrário, eu, ironicamente, agradeço a Deus pelos meus pais nunca terem me batizado em nenhuma religião. Quando você nasce em berço cristão, você nem percebe. Mas quando você é uma pessoa como eu, que sempre teve uma educação super diferente do colégio adventista, quer um exemplo? O colégio adventista tinha uma coisa chamada capela. O que era capela? Basicamente todo mundo saía do colégio e ia pra igreja. E via um pastor falando bosta. Era o famoso discurso de: eu respeito os gays, mas vocês têm que entender que gays é pecado, que gay tem que morrer, mas eu respeito os gays, mas eu quero que eles morram. Esse mesmo discursinho. Enquanto os meus pais me ensinavam que todo mundo deve ser respeitado, independente da cor, do gênero e da sexualidade. Meu pai e minha mãe foram ótimos em me ensinar a respeitar os outros, diferente do colégio adventista, que tentava explicar pra todo mundo que a Elsa era lésbica e que não poderíamos assistir Disney, tentavam falar que religiões de matriz africana eram coisas do diabo, tentavam falar que evanescência era do demônio, evanescência do demônio. E sim, eles falavam... Vocês lembram do que eu falei, né? Adventista não crê no inferno. E o que eles falavam na capela? Você não pode ouvir Evanescence, pois Evanescence é do demônio, e se você ouvir Evanescence, você vai para o inferno. Sim. É isso que você ouviu. Adventistas falando que você vai no inferno. Sendo que eles não acreditam em inferno. Eles não creem em inferno. Sabe por quê? Depois que o Edir Macedo pintou, nos anos 90, não existiu cristianismo, não existiu o adventismo. O dinheiro que importa pra eles. O dinheiro e a manipulação é o que importa pra eles. E assim, galera, compartilhem esse vídeo
compartilhem o máximo esse vídeo. Compartilhem o máximo. E não sou só eu não sou o único louco que tá falando do adventista, que tá falando do mal, que tá criticando. Existem muito mais pessoas que criticam o adventista, que criticam o ensino deles, que criticam a manipulação deles. Inclusive, na época da pandemia, quando tava todo mundo trancado em casa e não podia ter escolas, vocês acham que o adventista fez o quê? Os colégios adventistas, o que eles fizeram? Eles basicamente não fizeram nada. Não teve aula online, não teve EAD, não teve nada. Absolutamente nada. E se você tivesse um filho que tinha que ser educado, foda-se, é só esperar a pandemia acabar. O que mais tinha era reclamação disso. Os caras não colocaram nenhuma aula online, nada. Absolutamente nada. E bem, galera, eu acho que é isso. Eu não sei se é só isso que eu tenho pra falar, porque tem muito mais coisa que eu tenho que falar sobre o adventista. Mas, esperem, um dia, pra vocês do adventista, um dia eu vou fazer um documentário falando de vocês. Vou falar sobre todas as mentiras que vocês falam pros alunos. Vou chamar pessoas que também estudaram nesse colégio e que também não gostaram desse colégio. Porque eu não sou o único que não gosta de vocês adventistas. Galerinha do colégio adventista, eu não sou o único que não gosta de vocês. Tem muita gente que não gosta de vocês. O problema é que essas pessoas não têm coragem. Porque eu sei qual é a tática de vocês. Vocês silenciam os outros. Vocês são censuradores. Vocês são ditadores fascistas. Vocês são ditadores. É isso que vocês são, ditadores. Anotem o que eu tô falando pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês que o demônio existe e ele se chama Manix TV.